Olá, amigo, olá, amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Nesse vídeo nós falaremos sobre o autoconhecimento como uma mola propulsora do teu desenvolvimento e transformação pessoal e profissional. Nesse vídeo eu te deixo uma promessa aqui. A minha ideia é que você saia daqui com conteúdo prático, muito mais do que provocativo. Então, antes da gente ir para o conteúdo, breves avisos. Primeiro, eu gostaria de te lembrar que nós estamos com a aplicação da minha mentoria de desenvolvimento pessoal abertas. Você pode acessar não somente essa aplicação, mas também o método Evolution no nosso site, @gustavoian.com.br. Por lá você vai poder acessar todo o nosso conteúdo pago e também os nossos conteúdos gratuitos através das nossas agendas, que são super interessantes. Lembrando, todas as quintas-feiras, uma live gratuita no YouTube às 20 horas. Mais do que isso, nós temos aos domingos a nossa newsletter e às segundas-feiras, às 10h10 da manhã, um episódio novo do Evolution Cast. Você pode acessar tudo isso através das minhas redes sociais. A ideia aqui é que a gente trabalhe o autoconhecimento à luz da inteligência emocional. E para a gente começar esse bate-papo, eu preciso te lembrar de alguns dados interessantes antes de eu conceituar com você o que é autoconhecimento. Quando nós estamos falando de autoconhecimento, nós precisamos lembrar que a autoconsciência ela é o primeiro pilar da inteligência emocional. Ou seja, não existe uma pessoa ser inteligente emocionalmente sem passar pelo pilar do autoconhecimento, sem entender aquilo que faz ou não faz sentido, aquilo que é bom ou ruim para ela, quais são os seus valores, aquilo que de fato move ela. E dentro dessa busca pelo autoconhecimento, nós temos alguns dados interessantes. Veja aqui, 86% melhores decisões através do autoconhecimento. As pessoas que têm um maior nível de autoconhecimento, elas tomam melhores decisões, em média 86% melhores decisões. Quando nós vamos avançando um pouquinho mais, antes da gente falar de soft skills, que é algo que hoje o mercado busca bastante, especialmente quando a gente fala de competências, eu quero trazer para você aqui um outro dado relacionado à performance. Uma pessoa com autoconhecimento, com um grau alto de autoconhecimento, ela tem 25% em média mais performance dentro do desenvolvimento profissional. Ou seja, é uma performance de 1/4 a mais do que aqueles que não têm autoconhecimento, que não sabem literalmente o que estão fazendo, onde estão e para onde estão indo, muito menos quem são. E principalmente nós temos aí um dado extremamente relevante voltado à resiliência. Você tem em média uma pessoa com alta inteligência emocional, através da autoconsciência, tem em média 2 vezes mais resiliência. Ou seja, são pessoas muito mais consistentes para o mercado de trabalho. Isso, obviamente, é simplesmente mais um dado que mostra a capacidade de lidar com os desafios. Então, antes da gente conceituar e seguir aqui para o passo a passo prático, eu quero conceituar com você o que é autoconhecimento. O autoconhecimento, nós temos literalmente o reconhecimento de quem eu sou como ser humano. Ou seja, é a tua capacidade de identificar suas emoções, seus valores e internamente ter clareza daquilo que faz sentido ou não para você. Entender os seus gatilhos emocionais, tomar, na verdade, autoconsciência sobre seus gatilhos emocionais, tomar autoconsciência sobre as tuas emoções, é aqui que mora o diferencial de uma pessoa inteligente emocionalmente. Nós temos a inteligência emocional com estudos de Harvard, por exemplo, que comprovam que uma pessoa com alta consciência aumenta efetivamente a tua inteligência emocional. E mais do que isso, o funcionamento da autoconsciência, do autoconhecimento para o desenvolvimento profissional e crescimento pessoal, ele é algo que simplesmente é um pontapé.
inicial. Afinal de contas, como eu vou desenvolver algo que eu não sei que eu quero? Não existe esse mundo, não é mesmo? Então, vamos para a parte prática sobre o autoconhecimento. Aqui eu separei 3 pequenos passos. Obviamente, são passos que, em cada passo desses, você tem um destrinchamento de N outros itens, mas que eu resolvi trazer aqui de uma forma mais didática. Então, a ideia é que a gente passe por 3 principais passos, sendo eles, primeiro, autoobservação, onde dentro da autoobservação eu vou tomar consciência do meu estado atual, ou seja, eu vou fazer uma análise de comportamentos, eu vou dedicar atenção plena através do mindfulness, por exemplo, ou até mesmo um diário reflexivo, o journaling, como a gente fala bastante. E o journaling, inclusive, tem várias evidências científicas, tá? Que é basicamente a prática de você escrever sobre aquilo que você viveu, experienciou durante o dia. Segundo passo, autoconfronto. Não existe um processo de desenvolvimento pessoal sem o autoconfronto. Afinal de contas, como que eu vou sair do meu estado atual para um próximo estágio se eu não faço um processo de autoconfronto? Se eu não reconheço os meus defeitos? Se eu não aceito os meus defeitos? E principalmente, se eu não ajo diretivamente frente a eles? Não existe crescimento sem autoconfronto. Então, o segundo passo é justamente esse, você autoconfrontar-se através também, obviamente, da autoaceitação e da autocompaixão. Isso porque nós temos estudos que mostram, estudos de Stanford, por exemplo, confirmam que aceitar-se reduz o julgamento, ou seja, ao reduzir o julgamento, eu tenho uma maior facilidade de entrar em ação. Por quê? Porque quando eu me sinto frustrado, eu entro num looping. E às vezes esse looping me paralisa. Então é importante que você aceite a realidade e tome ações diretivas estratégicas frente à tua mudança. Nós temos em terceiro lugar aqui, é um vídeo bem simples, prático, mas em terceiro lugar nós temos autotransformação. E esse processo de autotransformação, embora ele seja muito didático e autoexplicativo, a ideia é que você entenda que você tem que ter uma prática constante. Afinal de contas, se nós lembrarmos lá das três camadas de mudança comportamental, nós temos ali na área mais externa resultados, depois nós temos processos, ou seja, rotinas, e por último nós temos identidade. A identidade é basicamente o pilar inicial para que você tenha uma transformação pessoal. Ou seja, é através da tua identidade que você define os processos e, consequentemente, define também os teus resultados. Sim, a realização ela é um fruto da tua identidade, das tuas escolhas de processos. Então é justamente aqui que mora a diferença entre uma pessoa que alcança um nível de transformação pessoal e uma pessoa que simplesmente fica no mesmo lugar. Nós temos algumas barreiras importantes que talvez faça sentido para você e eu resolvi citá-las aqui por um processo simplesmente de exemplo. Processos de medo, onde a pessoa ela tem um vício emocional ali, muitas vezes referente a algo que ela quer manter. Isso é um vício emocional que te aprisiona. O medo da mudança, por exemplo, ele gera ansiedade, ele gera desconforto. O nosso cérebro, ele literalmente faz um cálculo enérgico. Poxa, faz sentido eu entrar em ação frente a isso ou não faz? Ele tem esse cálculo mental antes de que você entre em um processo de mudança. Então, essas limitações internas muitas vezes podem se tornar em limitações externas, que é quando você decide se adaptar internamente ao mundo que você vê e não o contrário, adaptar o seu mundo externo ao seu mundo interno. Perceba, essa mudança de visão realmente muda absolutamente tudo, a forma como você vive, principalmente a forma como você escolhe viver, se identificar, agir. É justamente aqui que está o diferencial.
E esse diferencial ele se traduz quando você vai para a liderança, por exemplo, quando você vai para um desempenho atlético. E olha que bacana, 62% dos atletas olímpicos citam a autoconsciência, o autoconhecimento, como diferencial competitivo. Mais do que isso, você tem uma superação pessoal, porque pessoas comuns relatam transformações após crises. E essas transformações pessoais normalmente vêm do autoconhecimento. Então, antes da gente finalizar, novamente eu gostaria de te lembrar, você tem uma leitura aí que pode fazer bastante sentido para você. Afinal de contas, eu desenvolvi um livro chamado A Jornada do Eu, que você pode acessar no meu site www.gustavoinn.com.br/A Jornada do Eu. Por lá eu tenho certeza que você vai ter não somente um conhecimento sobre si mesmo, mas também vai começar a entender até mesmo os outros. Forte abraço e até a próxima. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.